Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Salve, salve a família Betelina. Este é o canal Lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Vamos continuar a nossa série de estudos agora no segundo vídeo, da interpretação bíblica, onde nós estamos tratando o tema Conhecendo a Minha Bíblia. Nós, no vídeo passado, terminamos dizendo que a Bíblia é um livro espiritual, mas com um alvo principal, que eram os seres humanos, e que ela foi escrita numa linguagem humana. E nós nos utilizamos da hermenêutica e de alguns outros artifícios para podermos melhor compreendê-la, certo? Além da questão espiritual, da oração e da consagração. E a Bíblia é o livro dos livros. Foi com essa mensagem que eu terminei o vídeo passado. E neste vídeo nós iremos dar continuidade a essa série de estudos. E desta feita, ainda dentro por que a Bíblia precisa ser interpretada, nós estamos no terceiro ponto que diz por causa da diversidade dos seus autores. Eram homens santos que falavam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Eram diferentes entre si. A Bíblia possui uma galeria de aproximadamente 40 autores, e cada um deles tinha seu próprio estilo. Seu estilo literário, seu estilo de vida, sua vocação, sua formação, certo? Seu povo, sua terra, as condições que eles viviam eram diferentes, em épocas diferentes, o nível intelectual era diferente, como, por exemplo, o nosso querido irmão Moisés, no Antigo Testamento, escreveu os 5 primeiros livros e o Salmo 90. Era um homem culto, era legislador, criou leis. E já Esdras era sacerdote, Davi era um guerreiro, também um poeta, Salomão era um homem político, mas também era um grande poeta, um homem sábio, Isaías, um profeta da parte de Deus, e Daniel, além de profeta, mas ele também era um estadista, um homem versado nos negócios do Estado. E Amós, profeta Amós, era pastor, homem que cuidava de ovelhas, de rebanho. E Pedro e João, homens simples, pescadores, incultos e iletrados. Já o apóstolo Paulo, acredita-se que aos 20 anos de idade ele já era doutor da lei. Era de nobre nascimento, um homem de grande cultura. Então, a diversidade dos autores, leva à necessidade de podermos chegar à conclusão que a Bíblia, sim, tem que ser interpretada por este motivo. Pela diversidade dos autores. E a diversidade dos autores também vai trazer a diversidade dos seus escritos. Encontramos na Bíblia, por exemplo, leis, foi o próprio Moisés, história, como o livro do profeta Josué, aliás, o livro de Josué, cânticos, do próprio Salomão, provérbios, também do próprio Salomão, profecias, biografias, como o Evangelho, poesias, como o livro de Jó, o livro de Salmo, cartas dos apóstolos Paulo, Pedro, Judas, Tiago, João. Você vê essas cartas, você vê essa diversidade de escritos que nós temos na Bíblia. Então, a Bíblia tem que ser interpretada por esses motivos. E cada um desses livros, desses que nós encontramos, leis, tem que ser interpretada de uma maneira, os livros históricos de outra, cânticos também de outros, provérbios, enfim, tudo tem aí uma maneira que nós devemos compreender para poder contextualizar essa mensagem nos dias de hoje. Lembrando que eu falei na aula passada que a hermenêutica ela é importante para poder contextualizarmos o texto antigo e atualizarmos ele nos dias de hoje e aplicá-los na nossa vida. Então, se faz uso da hermenêutica por este motivo, porque tem muita gente que, às vezes,
pega os textos antigos e fica dizendo, aqui Deus está falando isso e isso para mim, para você. Só que se não é um livro histórico, ele estava falando, como por exemplo, para Josué. Ele estava falando para Josué, estava falando lá para Ruth, estava falando para aquela pessoa naquela época específica e naquela situação. Então, às vezes as pessoas pegam um texto lá do Antigo Testamento antigo, não é? E vê aquele texto antigo falando ali, Deus dialogando, como por exemplo o livro do profeta Malaquias, onde Deus fala diretamente com ele é o meu mensageiro, o nome dele significa isso, transmitindo a mensagem para um povo, e as pessoas pegam, leem aqui o que Deus está dizendo para nós, quando na verdade Deus estava dizendo para aquele povo, naquela época, naquela situação. E a partir dali nós temos que contextualizar aquela mensagem para os dias de hoje e podermos entender o que é que essa palavra naquela época fala conosco hoje na nossa realidade. Não é? Porque Malaquias estava pregando para um povo que fazia 100 anos que tinha saído do cativeiro, mas que as profecias do profeta Ezequiel, Isaías e Jeremias ainda não haviam se cumprido, e eles estavam questionando, com respostas cínicas diante de Deus, não é? Com um cinismo além do normal. Então, assim, existe todo um contexto que nós não passamos, que nós não vivemos. Eles estavam passando por um momento difícil de seca, de escassez, ameaças dos inimigos invasores. Nós não sofremos essas ameaças dos inimigos invasores. Nós poderíamos contextualizar isso em outro aspecto, em outra maneira. Mas eu vejo às vezes as pessoas fazendo isso, pegando o texto, falando em uma determinada época, para um determinado povo, uma determinada situação, e dizendo, Deus está falando assim para nós. Quando na verdade não é assim que nós devemos ver os textos antigos. Então, por causa dessa dificuldade, é que as pessoas não entendem e não compreendem, e transmitem aquilo que compreendem. E as pessoas que estão ouvindo, às vezes, terminam absorvendo e ainda mais contribuindo num proliferar daquela palavra, e começa a disseminar também aquilo que ouviu, né? O efeito papagaio, ouve e fala, sem ter cuidado se realmente aquilo é bíblico. E por quê? Por causa da linguagem figurada que a Bíblia tem muitas vezes, e as pessoas não observam isso. A Bíblia é abundante em figuras de linguagem. Figura é a modificação das palavras do seu significado próprio. As figuras são recursos usados para tornar a linguagem mais enfática, servem para realçar o pensamento e dar à expressão uma força, um colorido, uma intensidade maior àquilo que está se falando. Ela fortalece a ideia que se quer expor, que se quer comunicar, que se quer pronunciar. As metáforas, muitas vezes usadas pelo Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, continuam-se, né? Constituem-se, melhor dizendo, exemplos de figura de linguagem na Bíblia. E às vezes as pessoas não atentam para isso. Não atentam que Jesus está falando uma palavra, aliás, uma parábola, e depois ele vai dar a moral da história. No Antigo Testamento nós também encontramos isso. E as pessoas não conseguem identificar quando estão pregando, quando estão transmitindo a mensagem. E às vezes nós que estamos ouvindo também não conseguimos, por falta de manuseio da palavra de Deus, de conhecimento, às vezes terminamos engolindo, porque, como eu já falei, as pessoas têm dificuldade de pensar e achar, né? Em vez de nós pensarmos, nós achamos. Então, se nós estamos achando bacana, legal, bonito, não importa em si. Então, nós terminamos recebendo e temos uma preguiça, uma dificuldade de pensar se aquilo verdadeiramente é compatível com aquilo que nós acreditamos e cremos da palavra de Deus. E também a Bíblia deve ser interpretada por causa da amplitude de seus temas. Seus temas são variados e suficientemente amplos. Ele discorre sobre a terra e o céu, o humano e o divino,
a guerra e a paz, o tempo e a eternidade, a causa e o efeito, o visível e o invisível, o amor e o ódio, o início e o fim, o efêmero e o perene, o material e o espiritual, as perdas e os ganhos, a vida e a morte, o certo e o errado, a bênção e a maldição, e por aí vai. Então os temas são muito amplos e a interpretação, ao compreender, vai nos fazer identificar, ao lermos o texto sagrado, do que verdadeiramente está se falando e qual é o tema que contém ali. Tá certo? Qual é o tema que está ali, para que nós possamos, assim, compreender bem o que aquela palavra está falando, qual era a intenção do autor, qual era o pensamento do autor, e podermos ali revelar qual era a sua verdadeira intenção ao expor a palavra para quem é expositor e também para quem recebe na compreensão. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi escrita em uma variedade de lugares. Os autores da Bíblia não estavam todos juntos num escritório, por exemplo, orando, recebendo ali a mensagem e escrevendo. Cada um estava em sua localidade, em sua ocasião, diferente do escritório que cada um está na sua mesa, não é? Combinando ali como iria se encaixar cada um dos textos sagrados, dos livros. Não. Os escritores sagrados foram produzidos em diversos, não é? Os escritos, melhor dizendo, foram produzidos em diversos e diferentes lugares, no Oriente, no Ocidente, no centro da Ásia, nos palácios da Babilônia, nas margens do Quebar, nos pórticos do templo, nas áreas da Arábia, nos desertos da Judéia, em Betel, em Jericó, nas prisões, no exílio. Então, são contextos diferentes, com realidades diferentes, com autores diferentes e escritos diferentes. Você já imaginou, irmãos? Tudo isso nos parece muito difícil, mas não. Se faz necessário para podermos compreender e ter segurança naquilo que nós estamos pregando, ouvindo, ou até mesmo compartilhando com alguém. Então a Bíblia é esse amplo, essa coisa assim enorme, gigantesca, mas que ela se torna simples quando nós usamos a metodologia correta para podermos entendê-la e interpretá-la. E existe também a necessidade de interpretar a Bíblia por causa da extensão de épocas. A Bíblia foi escrita num espaço de aproximadamente 1.500 anos. João, o último escritor bíblico, viveu cerca de 1.500 anos de Moisés, depois de Moisés, que foi o primeiro escritor bíblico. Este longo espaço de tempo compreende muitas épocas distintas, vários períodos históricos e momentos específicos das civilizações alteraram todo este conteúdo e essa amplitude dos textos e das mensagens e também dos temas que nós encontramos na Bíblia. No decorrer de apenas algumas décadas, os povos alteraram sua cultura, seu ritmo, sua ciência, sua política, sua economia. Imagine só quantas eras não se desenrolaram neste longo percurso de cerca de 1,5 milênio. Mais de 15 séculos nós estamos falando. Imagina como é que ficou a cultura, a economia, a época, os povos, não é? Nesses períodos. Então, a mensagem, a Bíblia se faz necessário interpretar por causa disso, por causa dessa extensão de tempo que a Bíblia levou, cerca de 1.500 anos, do primeiro escritor até o último escritor. E por causa da participação humana que existe na Bíblia, é que se faz necessária uma interpretação. A Bíblia, embora sendo o livro de Deus, possui o lado humano. Deus quis falar a homens. Ele queria alcançar os homens, logo deveria usar uma linguagem aos homens. Por isso, valeu-se do vocabulário, da cultura e dos padrões de pensamento daqueles homens do passado. Deus dirigiu-se primeiramente aos homens do passado, logo tinha de usar os seus eventos,
sua cultura, a sua linguagem. Acontece que nós nos achamos muito longe daqueles tempos, né? E do pensamento. E essa é a razão básica da necessidade da interpretação das escrituras, porque eu poderia muito bem, se fosse no dia de hoje, mandar um WhatsApp para Paulo e procurar saber de Paulo o que significa aquele espinho na carne dele. Paulo, me diz aí. Então, como não existe a condição, a possibilidade disso acontecer, eu tenho que se utilizar da interpretação para poder saber as razões básicas dele ter dito aquilo. Tira de mim esse espinho, afasta de mim esse espinho. Não é? Ter orado ali por 3 vezes e Deus ter dito a ele: a minha graça te basta. Então, assim, essas razões de distanciamento na linha do tempo, né, com o pensamento e as próprias razões do próprio autor bíblico, é que nos leva a uma necessidade da interpretação também das escrituras sagradas. Não é? Então, essa é uma grande realidade que nós precisamos entender. Tá certo, meus irmãos? E eu gostaria de voltar aqui um ponto para poder finalizar também essa segunda etapa, já que nós estamos falando, nós vamos finalizar essa parte de por que a Bíblia deve ser interpretada. Eu gostaria de voltar para vocês para uma questão aqui do ponto 5, de uma linguagem figurada. Por que a Bíblia deve ser interpretada? Por causa do seu altíssimo conteúdo de linguagens figuradas. E aqui eu gostaria de fazer a minha conclusão e encerrar esse segundo vídeo dessa série. Uma vez eu ouvi um pregador falando sobre o capítulo 11 do livro de João, a ressurreição de Lázaro. E ele usou uma figura de linguagem que não existe no próprio texto. Quando o Senhor Jesus Cristo mandou com que as pessoas que lá estavam removessem a pedra, e Lázaro, em seguida do comando de voz do Senhor Jesus Cristo: Lázaro, vem para fora, sai para fora. Ele veio e Deus e Cristo mandou com que desatassem ele. E o pregador, se utilizando desta informação, ele falou ali, fez uma figura de linguagem, uma alegoria, melhor dizendo, que não é uma figura de linguagem, mas é uma alegoria. Ele alegorizou o texto, certo? De uma certa maneira. Ele disse que como Lázaro saiu da sepultura se ele estava atado com faixa, como uma múmia. Como é que ele veio? Ele veio dando pulinhos, porque ele não podia andar. Tanto que o Senhor Jesus Cristo: desatai-o e deixai-o aí. Como é que ele veio? Então, o pregador, se utilizando dessa figura de coisas que são difíceis e que o texto em si mesmo não fala nada sobre isso, porque a grande realidade ali que aponta é para a ressurreição dos mortos, que os crentes em Cristo Jesus vão ressuscitar. Essa é a verdade espiritual ali. E também enfatiza o 7º sinal, o 7º milagre do Senhor Jesus Cristo no livro de João. Então, esse pregador falou que quando Jesus Cristo deu a ordem: Lázaro, sai para fora, em 13 segundos aconteceu todo o mistério. A voz de Cristo chegou no céu, a alma de Lázaro, que estava no seio de Abraão, voltou para o seu corpo, fazendo ele novamente receber o fôlego da vida, certo? E Lázaro veio flutuando da pedra onde estava deitado até a porta da tumba. E muita gente ficou maravilhado com essa informação desse pregador. Para mim, uma alegoria sem igual, uma capacidade e uma criatividade que esse pregador teve. E, na minha opinião, essa informação não é necessária no momento de exposição bíblica. O que tem a ver essa informação? A maneira com que Lázaro saiu de lá não importa. Importa foi que ele ressuscitou. E o nosso Senhor tem poder para ressuscitar os mortos. Então, às vezes as pessoas querem alegorizar o texto sagrado. E já a figura de linguagem é diferente. A figura de linguagem Jesus usava.
Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, aquele versículo maravilhoso, aquele capítulo maravilhoso que fala do amor. Aí ele disse: ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Não é? Ainda que eu conhecesse toda a ciência, se não tiver amor, nada adianta. Ainda que conhecesse toda a sabedoria, tudo isso, sem amor, eu nada seria. O que significa isso, irmãos? O que significa isso? O que isso tem a ver? É uma figura de linguagem. Porque, como ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, quem é que vai falar a língua dos anjos? A língua dos anjos não são línguas estranhas. Não é uma manifestação do Espírito Santo com dom de línguas, não, como muita gente pensa, não. Não tem nada a ver. E ele disse: e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de Deus, não existe a possibilidade da pessoa conhecer todos os mistérios de Deus. Não existe. Ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e se não tivesse amor, nada seria. Ainda que destruísse toda a minha carne, fortuna, para sustento dos pobres, e ainda, na verdade, isso aqui é uma figura de linguagem, porque não existe capacidade da pessoa ser este ser aqui apresentado por Paulo. Mas Paulo estava enfatizando a importância do amor. Ainda que isso fosse possível, sem amor não valeria de absolutamente nada. Você já imaginou a pessoa falando a língua, todas as línguas dos homens e também dos anjos? Você já imaginou? Uma coisa espetacular. Imagina a pessoa conhecendo todos os mistérios de Deus, toda a ciência. Era uma coisa fenomenal, espetacular. É um verdadeiro fenômeno uma pessoa como essa. Mas sem amor, Paulo disse, não adiantaria de nada. Tanta capacidade, não era adiantar de nada a pessoa ser um fenômeno, ser uma pessoa capacitada sem amor, sem a capacidade de amar. Entendeu? Então Paulo está usando aqui algo muito distante da realidade para enfatizar a importância do amor. Como o Senhor Jesus Cristo faz também em suas parábolas, tá? Então você consiga identificar essas coisas. Existe o exagero, né? Existe o exagero, a capacidade que as pessoas têm de acrescentar coisa que no texto não existe, como eu falei lá em João, usando esse exemplo, diante de muitos outros exemplos. Então, você entenda o que é figura de linguagem, o que é alegoria, o que é exagero da parte de algumas pessoas, tentando trazer informações que a Bíblia não dá para tentar enriquecer a sua mensagem e sem se preocupar se estão deturpando ou não a mensagem da palavra de Deus, certo? Então fiquem atentos, fiquem aí sempre cientes que a Bíblia ela precisa ser interpretada por causa da sua complexidade, por causa dos autores diversos, por causa dos tempos, por causa do espaçamento que existe entre um autor e outro, é que a Bíblia necessita de interpretação, da amplitude dos seus temas. Que Deus possa estar nos abençoando, nos dando a graça de podermos assim compreender cada vez mais a sua palavra. E no próximo vídeo nós estaremos postando a continuidade desse estudo, onde nós vamos falar das condições para melhor compreender a Bíblia, tá? Então que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus faça com que você venha se enriquecer com esse conhecimento para você melhor manusear a palavra da verdade. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.